Paz do Senhor Jesus, como vai você? Eu espero que muito bem. Hoje estou aqui para a continuação da nossa série, a construção da nossa história, onde finalmente nós vamos chegar no meu juiz favorito e vamos narrar aqui uma história incrível, a história e a jornada de Gideão e os 300. Pessoal, não postei vídeo na segunda-feira, né? Esse final de ano é bem corrido, mas no ano de 2023 nós vamos ter muitos lançamentos de quadros novos aqui no canal. Até agora só foram lançados 2 de todo um planejamento. Então, assim, vai ter muita coisa nova. Então, não deixe de acompanhar aqui o canal, porque certamente você vai gostar muito das novidades que estão por vir. Mas hoje nós vamos viajar pela história do nosso quinto juiz. Então, simbora? Então, o desenvolver da história do nosso quinto juiz acontece entre os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Juízes. E o capítulo 6 inicia abrindo as cortinas para nós, para conhecermos então o estado de Israel naquele momento, que não era bom. Ele começa dizendo que novamente Israel fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor entregou a Israel nas mãos de um novo povo, os midianitas, que por 7 anos estavam subjugando ali o povo. E não só isso estava acontecendo em Israel, como eles estavam vivendo um momento de pobreza extrema. Por quê? Porque tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam como forma de subsistência era tomado pelos amalequitas, midianitas e alguns povos do Oriente, que acampavam ali em Israel e destruíam toda a sua plantação, toda a sua forma de subsistência. Então é dentro desse cenário de dificuldade econômica, política e espiritual que Gideão vai ser chamado para ali fazer com que Israel fosse livre desse jugo tão pesado, exatamente pelas suas atitudes. Mas então o Senhor vai ter misericórdia. E nós vamos conhecer agora o encontro que então o nosso quinto juiz teve com Deus para que então essa jornada de liberdade começasse a acontecer. Simbora? Então, antes de acontecer pontualmente esse encontro do Senhor com Gideão, o povo clamou ao Senhor, reconhecendo a dependência e a necessidade que tinham da sua intervenção para com o cenário que eles estavam vivendo naquele momento. Então, o Senhor enviou a Israel um profeta para dizer as suas palavras, e ele disse o seguinte através do seu profeta: Eu sou o Deus que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Deus que lhes fiz herdar a terra que havia prometido aos vossos pais que lhes daria. Mas vocês não honraram as minhas promessas. Antes, vocês seguiram aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas então o Senhor exerceu para com Israel mais uma vez a sua misericórdia. E então agora o anjo do Senhor, lá no versículo 11, vai encontrar com Gideão debaixo do carvalho de Ofra, onde ele vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas você lembra que a gente tinha dito lá no início que Israel já não plantava mais, já não tinha mais nada praticamente das suas terras, gado, nenhuma forma de subsistência, porque tudo estava sendo tomado por ali os povos do Oriente. Mas Gideão estava ali malhando trigo no lagar para tentar pôr esse trigo a salvo dos midianitas. E é nesse cenário que o anjo do Senhor, debaixo do carvalho de Ofra, vai encontrar com Gideão e vai dizer exatamente isso: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Gideão vai dizer: Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos fizeste viver tudo que estamos vivendo? Os nossos pais nos contaram que o Senhor tirou com maravilhas o nosso povo do Egito, mas por que então agora o Senhor nos fez viver esse jugo nas mãos dos midianitas? E então o anjo do Senhor vai dizer o seguinte para Gideão: vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, e pelas tuas mãos o Senhor dará a vitória pelos midianitas. E então Gideão vai olhar assustado e vai dizer: olha, quem sou eu? Eu sou da tribo mais pobre de Israel, da tribo de Manassés, e sou o menor da casa do meu pai. Então não só sou da tribo mais pobre, como sou o menor da casa do meu pai. Com que eu livraria a Israel? E então aqui, ó, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, o anjo do Senhor: eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E então Gideão vai pedir uma prova de que verdadeiramente era o Senhor que estava ali falando com ele estas palavras. E ele vai pedir ali um sinal. E é nesse cenário agora de pedir um sinal que nós vamos conhecer o que ele fez, para ver se era o Senhor mesmo falando com ele.
Então Gideão, para confirmar e ter certeza de que era o anjo do Senhor que lhe falava, ele diz a seguinte coisa: permita que, se eu tenho achado graça e favor aos olhos do Senhor, eu traga uma oferta e fique aqui até que eu traga essa oferta, para que de fato eu saiba que é o Senhor que fala ao seu servo. E lá no versículo 19, a Bíblia vai dizer que Gideão entrou na sua casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs num cesto, o caldo numa panela, depois trouxe tudo debaixo do carvalho e entregou ao anjo. E então o anjo diz a seguinte coisa, lá no versículo 20: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi assim Gideão e o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Então o anjo ali toca com a ponta do cajado a oferta, sai fogo da rocha, ali onde ele pôs a oferta, consome, e Gideão entende que de fato era o Senhor que lhe falava. Então o anjo desaparece e nos versículos seguintes Gideão vai dizer: meu Deus, tenha misericórdia porque eu vi o anjo do Senhor. Mas o Senhor vai dizer: Gideão, não temas, não morrerás porque viu o anjo do Senhor. Eu estou contigo. E então agora Deus vai pedir algo a Gideão. Ele pediu uma prova ao Senhor e agora o Senhor vai pedir algo dele. Vai pedir que ele derrube ali o altar que havia de Baal e o poste de Aserá. E nós vamos conhecer então o que o Senhor pediu a Gideão. Vale ressaltar, porque eu já ia passando aqui despercebido por esse detalhe, que depois desse encontro que Gideão tem com o anjo do Senhor, ele oferece ali o Senhor, ele faz para o Senhor um altar, e ele chama esse altar de O Senhor é Paz. E esse altar encontra-se até os dias de hoje em Ofra, na cidade de Abiézer. Então agora, no versículo 25, naquela mesma noite o Senhor vai dar um comando a Gideão dizendo: olha, você vai tomar um boi, o segundo boi de 7 anos do seu pai, e então você vai derrubar o altar de Baal, que é de seu pai, e o poste, que é de seu pai, oferecido aos deuses. E então você vai fazer isso e vai sacrificar ali, sobre esse altar derrubado, o boi. Então Gideão teve medo de fazer isso durante o dia, né, pelos homens ali da casa de seu pai, e então ele vai fazer isso de noite. Ele vai tomar 10 dos servos ali seus e vai fazer isso, vai derrubar o altar, vai sacrificar ali o boi. E outra coisa dentro desse detalhe, Deus tinha mandado que do próprio poste que ele derrubaria fosse tirado a lenha para sacrificar ali o boi. Então assim Gideão cumpre a ordem de Deus, assim ele faz. E então, meus irmãos, depois, quando acordaram ali de madrugada, os homens começa uma confusão, todo mundo inquirindo quem fez isso, quem fez isso, quem fez isso. Então responderam: isso não é outra coisa senão coisa do filho de Joás, Gideão, que derrubou aqui o altar de Baal. Então eles vão atrás do pai de Gideão e vão dizer o seguinte: olha, traga o seu filho para fora porque ele tem que morrer, porque ele derrubou o altar de Baal, então a gente vai matar ele. Então Joás, o próprio pai de Gideão, a quem pertencia o altar, vai dizer: olha, Baal não pode contender por si, se ele é Deus, contenda por si mesmo e se defenda, porquanto ele derrubou o seu altar. Então, daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, que significa Baal contenda contra ele, porquanto derrubou o seu altar. E agora, meus irmãos, vão começar alguns detalhes para nós entendermos antes de chegar na batalha emblemática. Gideão ainda vai pedir de Deus alguns sinais de que de fato ele era ali com ele. E é esse detalhe, esses pequenos detalhes que nós vamos conhecer agora. Então agora a Bíblia vai dizer, depois dessa confusão de altar e tudo mais, no versículo 33, que os amalequitas, os midianitas e todos aqueles povos ali do Oriente se juntaram como um só corpo, ou seja, eles formaram somente um exército só de todos esses povos. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 34 do capítulo 6 que o Senhor revestiu a Gideão. Então Gideão vai convocar ali os asbieritas, os homens da cidade de Abiézer, que vão seguir após Gideão. Ele também vai convocar
colocar a tribo de Manassés, a tribo de Asser, Zebulon e Naftali. E todos vão seguir então após Gideão. Mas ele ainda vai pedir de Deus uma prova de que de fato ali ele seria com eles. Certamente não é fácil nos imaginar na posição de Gideão. Todos nós teríamos uma insegurança, um certo receio, um certo medo, ou nos sentiríamos de alguma forma acuados, porque o exército, a Bíblia vai dizer, inimigo, eram tão incontáveis quanto uma multidão de gafanhotos. Mas então Gideão, a partir do versículo 36, ele vai dizer o seguinte: Senhor, se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Então o que ele estava dizendo é que ele colocaria ali um pedaço de lã por cima da terra, e que se somente a lã estivesse molhada e toda a terra estivesse seca e não tivesse orvalho sobre nenhum pedaço da terra, só na lã, então ele reconheceria que o Senhor era com ele. E assim acontece. A Bíblia diz que levantando-se ele vê que a lã está molhada e toda a terra estava seca. E ele espreme ali daquela lã uma taça de água. E agora no versículo 39 ele prossegue dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que desta vez faça essa mais uma prova com velo. Rogo-te que haja secura sobre o velo e toda a terra esteja molhada. Então ele pede agora que a lã esteja seca e que haja orvalho sobre toda a terra. E assim acontece, e o Senhor lhe concede mais um sinal de que seria com ele. Então agora, meus irmãos, de fato, a gente vai entrar na nossa grande batalha, a batalha mais emblemática de todos os tempos, porque nós já vimos algumas aqui ao longo da nossa história. Algumas não, né? Bastante, digamos assim. Mas essa específica é uma que eu gosto muito e essa é sensacional. Nós vamos entrar finalmente, então, agora na nossa batalha com Gideão e os 300 e entender por que de tantos homens convocados, apenas 300 sobraram para pelejar. Então, vamos entender isso e mais um pouco? Simbora! Então agora a gente mergulha de pés e cabeças na nossa batalha, que inicia-se então no capítulo 7, e o versículo 1 diz o seguinte: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. Então os inimigos estavam para o lado norte, ali de onde eles estavam acampados. E no versículo 2, então, Deus vai dizer o seguinte para Gideão: Gideão, muito é o povo que está contigo para que eu dê os midianitas nas suas mãos, a fim de que Israel futuramente não se glorie contra mim, dizendo que foi a sua mão que o livrou. Apregou-a, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo que os covardes e medrosos voltem. Então Gideão disse exatamente isso: os covardes e medrosos voltem. E o versículo 3 vai dizer pra gente que então voltaram do povo 22.000 e sobraram apenas 10.000. Irmãos, 20.000 homens, 22.000 homens medrosos, viu? Não era pouca coisa, não. E então a Bíblia vai dizer que no versículo 4, Deus ainda continua dizendo a Gideão: ainda é muito o povo que está com você. Agora faz descer o povo às águas, e ali eu os provarei. E há de ser então que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Então, o que aconteceu? Deus falou para Gideão o seguinte: você vai observar a seguinte coisa: o povo, os homens que se abaixarem a beber a água e perderem a visão daquilo que está acontecendo ao redor, este você vai separar e vão voltar cada um para sua casa. Porém, aquele que baixar não perdendo a atenção, então este vai permanecer para guerrear. Aquele que lamber a água que está na sua mão, não perder a atenção, tiver ali a forma específica de beber a água que eu estou lhe orientando, esse vai ser um dos escolhidos. Mas aquele que baixar lá para beber a água e perder a visão de tudo que está acontecendo ao seu redor, esse vai voltar para sua casa e não vai ser escolhido. Então assim acontece. E desses que bebem a água da forma correta, como o Senhor esperava, são 300 homens. Então agora, de toda aquela multidão, primeiro os 20.000 voltaram porque eram covardes e medrosos, agora voltaram mais outra muvuca e ficaram apenas
apenas os 300 escolhidos por Deus. Agora eu te pergunto, se já estava pouco antes, se já estava difícil antes, porque o exército que eles enfrentariam é tanto quanto a areia da praia, como que enfrenta agora essa multidão com 300 homens? Mas isso acontece. E a Bíblia vai dizer que, então, lá no versículo 9 do capítulo 7, Deus disse a Gideão naquela mesma noite: levanta-te e desce ao arraial dos midianitas, porque eu tenho dado na sua mão. E ainda se temes descer, desce com o teu moço purá ao arraial. E então, irmãos, quando eles descem ali, né, para o arraial dos midianitas para ver e tal, de todo aquele exército, eles escutam um sonho sendo narrado pelos próprios soldados da guarda do exército inimigo. E olha só, então, no versículo 12 diz o seguinte: os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. E então a Bíblia vai dizer que, chegando Gideão perto do arraial ali deles, eis que um homem estava contando um sonho ao seu companheiro e dizia: eis que sonhei com um pão de cevada tostado que descia e rodava sobre esse acampamento, destruindo todas as tendas. E então o seu companheiro lhe diz: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, para conosco, o varão israelita, porque Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Ou seja, o próprio soldado do exército inimigo sonha com aquilo que Deus faria através de Gideão, o outro interpreta, e agora restava dúvida de que realmente a batalha já tinha um vencedor. Não restava, meus irmãos. Então Gideão, ouvindo isso junto com seu moço, ele diz a todos os 300 que ali estão com ele: levanta-te, porque hoje é o dia que o Senhor tem nos dado o nosso inimigo na nossa mão. Então eles levantam. Gideão separa ali os 300 em pelotões de 100. Então cada um vai para um lado e ali eles fazem o combinado. No versículo 18 diz assim: então, 17, desculpa. Então disse-lhes: olhai para mim e fazer como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós, tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina. Então vós também tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão. Então, irmãos, o que acontece? Não só eles pelejariam ali com um número extremamente inferior àquilo que é considerado o mínimo para vencer um exército como esse, como também eles venceriam na força de gritar ali, quebrar o cântaro e tocar a buzina. Que estratégia é essa? Estratégia de Deus. E tem um hino que a gente canta lá de Gideão na minha igreja que fala sobre isso. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Mandou quebrar o cântaro e tocar a buzina, e alguma coisa através disso ia acontecer. E de fato aconteceu. E a Bíblia vai dizer então, irmãos, que ficou cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército começou a correr, o exército do inimigo, quando eles quebraram os cântaros, tocaram a buzina. Então começou uma confusão no acampamento do inimigo. Um começou a matar o outro, começaram a correr, começou a dar confusão na cabeça daqueles homens, e então Israel começou a vencer a batalha. Então a Bíblia vai dizer lá no versículo 20: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. Tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército inimigo deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá. Então o exército começa a fugir, um começa a matar o outro, começam a vir sobre eles um tão grande terror e um tão grande espanto que Israel vence a batalha. E ali os príncipes do povo inimigo dão no pé para fugir, mas então os israelitas vão começar a perseguir os seus inimigos. Não só ali já tinham vencido depois de toda essa confusão, de toda essa estratégia de Deus, como também iam perseguir para matar os maiorais deste povo inimigo. E é isso que nós vamos ver agora: a morte dos maiorais do povo dos midianitas.
Então agora já no fim e perseguição final, porque finalmente a vitória já era uma realidade, agora no capítulo 8, o capítulo vai abrir para nós a história já com conflito, porque os efraimitas da tribo de Efraim se sentiram lesados porque eles não pelejaram. Só os 300 pelejaram e eles só foram convocados a perseguir os inimigos. Então eles ficaram indignados com Gideão. Olha, a gente não pelejou, a gente só tá aqui para perseguir os inimigos e não sei o quê. E a Bíblia vai dizer que eles contenderam fortemente com Gideão. Mas Gideão dá ali uma palavra de apaziguamento dizendo, olha, perseguir os inimigos também é pelejar, porque o Senhor entregou os inimigos em todas as nossas mãos. Eu não fiz mais do que vocês, na verdade, todos nós estamos fazendo pelo povo e tudo mais. Gideão vai ali conversar com os efraimitas, que então se acalmam. E a Bíblia vai dizer então que eles vão perseguir a Zeba e a Salmuna, que eram os reis midianitas, e eles estavam lá em Carcó. Então Gideão, atravessando para chegar até lá, para enfim terminar e concluir matando os reis midianitas, ele vai pedir ajuda a duas cidades, a cidade de Penuel e a cidade de Sucote, pedindo ali mantimentos para o seu exército que estava cansado, e eles vão se negar a ajudar Gideão e os seus companheiros, pelo que Gideão então vai usar de ali uma palavra dura para com aqueles homens, dizendo, olha, então tudo bem, vocês não vão me ajudar, porque eles vão dizer o seguinte para Gideão, mas você já tem o rei nas suas mãos? Você já derrotou os reis? Então a gente não vai te ajudar, porque quem vai saber se você vai derrotar ou não os reis? Então Gideão, ele vai dizer o seguinte, tudo bem então, mas eu vou me lembrar disso e não vou usar de beneficência para com vocês. E quando os reis estiverem nas minhas mãos, eu vou derrubar a torre da cidade de vocês e vou vir até aqui dar uma lição em vocês. E isso acontece, porque lá no capítulo 8, versículo 10, a Bíblia vai dizer que então Gideão encontra Zeba e Salmuna com seus 15 mil homens, porque 120 homens já tinham caído ao fio da espada do exército dos midianitas, amalequitas e de todo aquele povo do Oriente. Então sobraram apenas 15 mil homens. E então Gideão vai atacar ali, eles vão vencer, no momento que eles estiverem mais descuidados, Gideão vai atacar, o povo de Israel vai vencer. Então Gideão mata a Zeba e Salmuna. Tá? Outro detalhe importante dessa história lá no versículo 22, então a Bíblia vai dizer que eles tomaram os despojos, né? E esse povo amalequita, esse povo midianita, eles usavam como se fosse um cordão em forma de meia-lua de ouro, porque eles eram descendentes de Ismael. Então a Bíblia vai dizer que eles usavam esse tipo de símbolo. Então agora Gideão vai pedir ali a todo o povo que tomou ali o despojo que dessem isso para que eles fizessem uma estola sacerdotal. E aí eles têm uma capa e o povo começa a colocar os despojos valiosos ali para Gideão. E Gideão faz essa estola sacerdotal, só que a Bíblia vai dizer que isso foi para Israel e para Gideão uma pedra de tropeço, porque eles começaram a adorar aquela estola sacerdotal e o Senhor não se agradou disso. Para finalizar, vamos finalizar com as informações gerais de Gideão, que foi juiz ali por Israel 40 anos, ele teve 70 filhos, pessoal, 70 filhos. A Bíblia vai dizer que Gideão teve muitas mulheres. Dentre essas mulheres que ele teve uma concubina que vai ter um filho chamado Abimeleque, que foi um homem terrível, que matou todos os seus irmãos. Essa é uma história que a gente, inclusive, pode contar aqui, porque é uma história muito interessante e um tanto triste também, né? Mas então Gideão vai ter 70 filhos e a Bíblia vai dizer que ele ele foi juiz 40 anos em Israel. E então o povo nos dias de Gideão, apesar de alguns deslizes, foi um povo que adorou ao Senhor, foi um povo que estava ali voltado ao Senhor. Mas depois que Gideão morre, a gente volta para o ciclo de altos e baixos, né? Porém, me conta aí o que você aprendeu com essa história. Você gostou da história do nosso quinto juiz? A história de Gideão, certamente uma história extremamente marcante, que nos dá muitas lições de coragem, de sermos valorosos, de sermos confiantes na promessa e na palavra do Senhor, porque certamente nós colheremos os benefícios de confiarmos na sua palavra. Afinal, tudo que Gideão tinha era a palavra de Deus, porque o contexto não era beneficente àquilo que Deus estava pedindo para que ele fizesse. Ele é citado, inclusive, no livro de Hebreus como um grande exemplo de homem corajoso e de fé.
E certamente, apesar dos apesares, apesar de alguns deslizes ao longo da história, Gideão certamente foi um homem que tem muito a nos ensinar sobre princípios e valores que são muito importantes na nossa caminhada com o Senhor Jesus, não é mesmo? Então me conta aí o que você achou, qual juiz até agora que você mais gostou? Tô curiosa, ainda tem muitos, nós falamos aqui de 5, desculpa, esse é o 5º juiz, mas semana que vem nós voltamos e a gente vai continuar aí a nossa viagem sobre a história dos juízes. Então esse foi o nosso 5º juiz, a gente tá quase na metade, porque são 12 e a gente vai falar de 14, porque como eu disse, Eli e Samuel também são considerados juízes, então a gente vai aí abordar um pouquinho sobre eles também, tá bom? Mas aí eu quero que você me conte até agora qual foi o juiz que você mais gostou, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, aperta esse botãozinho vermelho aqui, gente, aperta o like, isso ajuda muito, me ajuda demais, não custa nada, tá bom? Aperta aí o like, compartilha, se quiser comentar aqui para interagir comigo também vai ser muito legal. Do mais, pessoal, é isso, muito obrigada, tchau, tchau, até semana que vem, Deus te abençoe.